Olá, meus jovens do terceiro ano e do segundo ano C&D de Educação Física. Espero que vocês estejam todos bem. Aqui quem está falando é o professor Henrique. E hoje, jovens, assim como eu prometi a vocês lá na nossa última live, eu vou passar para vocês uma revisão dos temas que irão cair na nossa avaliação diagnóstica. Se você não sabe do que é que eu estou falando, assiste lá, que eu explico bem direitinho os protocolos de volta do Estado. A gente falou sobre um montão de coisas, jovens. Então vai lá e assiste que ficou bem legal o nosso vídeo, beleza? Outra coisa que nós vamos conversar hoje é sobre os temas que nós vamos fazer essa avaliação e também como é que nós vamos fazer, né? Vai ser através de uma avaliação diagnóstica. Vocês vão fazer no próprio dia da sua aula, mas o mais importante hoje é eu não enrolar muito. É ser rápido e objetivo para que vocês possam estudar e se preparar para essa avaliação que é tão importante como eu expliquei para vocês lá na nossa live. Agora, jovens, alguns recadinhos rápidos e básicos para vocês. Esse vídeo será um vlog, ou seja, você não precisa exatamente ficar ali o tempo inteiro comigo assistindo a minha cara. Vai ser sempre a mesma coisa. Eu não vou editar, não vou colocar imagem nem nada. Para quê? Para que você, se quiser, deixe o celular num canto, você vai ouvindo o que eu estou falando e vai fazendo as suas anotações. Outra coisa, eu vou deixar em texto um resumo bem legal, bem claro, deixando para vocês tudo mastigadozinho, tudo pronto, do que vocês deverão fazer, deverão estudar para fazerem uma boa prova. Beleza, jovens? Então, vem comigo. Bom, os temas que nós iremos estudar em educação física, tanto no terceiro como no segundo C&D, que tem as mesmas expectativas de aprendizagem de acordo com o currículo do Estado de Pernambuco, são alimentação saudável, pirâmide nutricional, dança, artes marciais e luta. Beleza? Pouquinho tema, coisa simples, tudo que nós temos no segundo bimestre e que nós vamos estudar de forma mais franca e mais simples a partir de agora. Beleza? Então, como eu disse, o primeiro tema ele é alimentação saudável. E vê só, o nosso corpo ele é feito a partir de trilhões de células e elas precisam estar bem alimentadas para o corpo funcionar corretamente. Logo se entende que se o corpo não estiver devidamente alimentado, logo vão surgir problemas. Então vê só, cada uma das nossas células, e são trilhões no nosso corpo, precisam estar bem nutridas, com minerais, com carboidratos, com tudo. Todos os tipos de alimentos que nós temos e que nós precisamos, certo? Inclusive de açúcares também. Mas tudo deve ser consumido de forma correta. Por quê? Se um alimento é de mais e outro de menos, a célula não consegue fazer o seu trabalho. E se a célula não faz bem o seu trabalho, isso acaba se refletindo nos órgãos, que acaba se refletindo no corpo inteiro, como um geral. Então, a alimentação ela ajuda muito para que uma pessoa possa ter uma qualidade de vida bem melhor. Você pode até viver mais comendo bobagem, não tem nada a ver, mas a qualidade de vida, você ter uma boa vida, estar sempre disposto, poder fazer as coisas da melhor forma possível para o seu corpo é bem melhor. Seu corpo agradece e você vai se sentir muito melhor. Beleza, jovens? Então vejam bem. Por que é que essa alimentação ela é tão importante? Ela vai evitar que você adoeça? Não. Ela vai evitar que você morra? Não. Mas ela ajuda o corpo a combater vírus e infecções, previne doenças relativas ao consumo de sal e açúcar e ajudam também no bem-estar físico e mental. Certos alimentos têm a capacidade de liberação de hormônios no nosso cérebro que causam bem-estar. Então, se a gente se alimenta bem, nós também vamos ter uma maior quantidade desses hormônios no nosso corpo. Então, vê, é importantíssimo que nós tenhamos, de fato, essa boa alimentação para termos uma vida mais plena e saudável. Beleza? Outro tema que nós vamos trabalhar é a questão da pirâmide nutricional. O que é essa pirâmide nutricional? É como uma pirâmide simples, a base é maior e vai subindo até a ponta ser bem pequena. Essa pirâmide nutricional foi pensada e elaborada para que fosse um jeito fácil de nós entendermos quais alimentos nós devemos consumir mais vezes e quais alimentos nós devemos consumir menos vezes. Por exemplo,
cereais, pães, tubérculos, como raízes, por exemplo, como macaxeira, inhame, e massas. Todos esses aí, eles devem ser consumidos cerca de 5 a 9 vezes por dia, 5 a 9 porções, de preferência integral e de preferência em porções reduzidas. Existe o mito de que diz que se a gente só comer 3 vezes por dia, a gente está comendo bem. Mentira, engano. O ideal seria nós comermos entre 5 e 9 vezes por dia. Um alimento, um alimento, um lanche, uma refeição, um lanche, para que a gente possa ter uma alimentação mais completa e que nosso corpo se acostume a trabalhar numa ordem legal. A gente come um pouquinho aqui, depois mais um pouquinho ali, depois mais um pouquinho ali, do que a gente comer muito de uma vez. Nosso corpo fica muito sobrecarregado e não consegue fazer a digestão como deveria. Então, alguns alimentos devem ser consumidos mais vezes porque eles dão energia e outros alimentos devem ser consumidos menos porque eles dão energia demais, como é o caso, por exemplo, de doces e açúcares. Doces e açúcares devem ser consumidos de 1 a 2 porções por dia, porque eles são um excesso de açúcar que o nosso corpo não precisa. E todo o açúcar que o nosso corpo não consegue administrar, ou seja, ele não é quebrado pelo pâncreas para virar energia, ele é jogado diretamente no nosso sangue. E ao aumentar demais a nossa taxa de açúcar no sangue, nós podemos adquirir aquela nossa velha conhecida, a diabetes, que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro e que atinge milhões de pessoas só aqui no Brasil e que as estatísticas vêm mostrando que com o passar do tempo, cada vez mais jovens, isso da idade de vocês, estão adquirindo diabetes. E é uma doença que geralmente não tem cura, você vai ter que conviver com ela para sempre. Às vezes tem que tomar insulina, que é uma injeção na barriga, uma injeção incômoda. Tudo isso para que a gente não fique mal. Então, será que não vale a pena a gente diminuir hoje o nosso consumo de doce para que a gente não tenha que passar por uma situação chata e complicada como essa? Eu acho que sim. Então, algumas opções, por exemplo, frutas e verduras, são ótimos exemplos para lanche e sobremesa. E por isso eles devem ser consumidos de 3 a 5 porções. Então, no lugar de consumir, como é que eu posso dizer, um sorvete, você troca por um pedaço de melancia. Pode ser gelado. Fica bom do mesmo jeito. Então, assim, é substituir um pelo outro e você tem o mesmo efeito e você tem uma alimentação muito mais saudável. Não é isso, jovens? Então, vamos em frente. Outro tema que nós vamos trabalhar vai ser a questão da dança. A dança, ela sempre esteve presente, pelo menos segundo Tavares analisa, desde o início da história da humanidade. Ela faz parte da nossa cultura corporal e ela pode ter diversas funções sociais variando de acordo com o lugar e a época. Alguns povos vão utilizar, por exemplo, para chamar a atenção de animais e depois caçá-los. Outros vão usar para fazer homenagem a deuses, para pedir chuva e outras coisas mais. Beleza? Então, assim, a dança ela sempre esteve presente na nossa história. Nós temos alguns tipos de dança que são classificados de acordo com sua época. Eu vou citar apenas 3, para que não fique muito difícil. Na nossa prova, só 3 irão ser citados. Vocês só vão ter que dizer qual é qual. Nós temos a dança primitiva, a dança milenar e a dança moderna. Temos outras, mas essas outras eu vou explicar na revisão quando nós voltarmos para a escola. Essas 3, o que significam? A dança primitiva, ela era realizada, como o nome sugere, pelos povos primitivos, geralmente homens e mulheres que viviam em cavernas e geralmente elas tinham funções religiosas e festivas, ou seja, de comemoração. Com o passar do tempo, surgiram as danças milenares, na evolução do tempo mesmo. Elas eram praticadas pelos povos das antigas civilizações, Mesopotâmia, Índia, China e outros mais. Tinham caráter religioso, tinham caráter esportivo, tinham caráter festivo, variava muito, até teatral no caso da Grécia, por exemplo, nós vamos encontrar. E por fim, nós temos a chamada dança moderna, que já é mais próximo à época depois da Idade Média. Qual era a função dessa dança? Era com passos mais livres, passos mais soltos, e que ela tinha a questão de fugir daquelas tradicionais, daquela coisa da dança do salão, daquela coisa formal, aquela coisa quadrática, né, que você tinha que dançar daquele mesmo jeito sempre. A dança moderna vem
para quebrar toda essa cultura, beleza? O último dos temas que nós vamos estudar vai ser sobre artes marciais ou lutas, beleza? Nós temos uma diferença entre essas duas palavras. Às vezes, em alguns sentidos, elas vão significar a mesma coisa. Por exemplo, a arte marcial, alguém quando está lutando, está praticando uma arte marcial. Ou seja, as duas coisas estão bem semelhantes aí. Mas, se eu estou dizendo, por exemplo, eu estou lutando contra um câncer, ou eu estou lutando contra a fome, eu não vou utilizar o karatê para lutar contra essas coisas, né, jovem? Vocês entendem? Então, luta pode significar outras coisas. E artes marciais têm um significado bem restrito. Artes marciais significa combate, com ou sem armas, técnicas de combate. Já a luta tem um contexto mais abstrato, como eu já expliquei para vocês. As duas palavras podem, em determinados casos, significar a mesma coisa, mas em geral não são e têm sentidos diferentes na utilização da educação física. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. E o último tema que eu gostaria de tratar com vocês é uma espécie de preconceito que existe com os praticantes de artes marciais, ou chamados artistas marciais. Geralmente as pessoas tendem a acreditar que porque eles conhecem técnicas de combate, eles são violentos. Mas a realidade é que os praticantes de artes marciais, eles são ensinados e incentivados à prática da não violência, da defesa pessoal e da solução pacífica para conflitos. Alguns podem fugir da regra, sempre tem pessoas violentas em todos os lugares, tem pessoas que não praticam nenhuma arte marcial e é violento. Isso não quer dizer exatamente que todos os praticantes eles são, certo? Em geral, os praticantes de artes marciais são pessoas pacíficas, porque eles jogam ali no esporte aquela tensão, aquela raiva, aquela frustração acumulada. Então é uma recomendação que eu cito a vocês. Além da alimentação, que eu já falei, a dança e também a luta, a arte marcial, ela é muito recomendada para que vocês possam jogar fora a sua tensão, as suas preocupações. Depois de uma aula, você já está bem mais tranquilo, bem mais relaxado e assim pode continuar a exercer suas atividades. Bom, jovens, essa foi a nossa revisão. Como vocês podem ver, a nossa prova está muito fácil. E aí eu conto com vocês para que vocês façam a melhor prova possível. Repetindo, eu vou passar em texto todo esse material que eu expliquei aqui. Se vocês puderem, imprimam para ficar mais fácil para vocês. E no mais é isso. Um beijão para todos e até a próxima.